Olá, alunos do sexto ano. Só recapitulando, na página 14, nós vimos sobre o espaço, né? Tem o espaço natural e o espaço geográfico. O que seria o espaço natural? O espaço natural, lembrando que é um espaço onde não houve intervenção, onde as pessoas não fizeram nada, não destruíram, não transformaram, não cortaram uma árvore e assim por diante. O espaço natural acaba se tornando algo raro no nosso planeta, já que o ser humano habita em vários locais. Um dos locais assim que tem mais espaço natural, onde o ser humano não deformou, é a Antártida, já que lá não é habitada, né? E raramente as pessoas chegam aí lá e quando vão fica em apenas um local restrito. E também nós vimos a noção de espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele em que o ser humano fez alguma mudança. Então, se o ser humano fez uma casa, cortou uma árvore, então esse espaço passa a ser um espaço geográfico. E aí a gente viu também a relação das culturas indígenas que pouco modificam o espaço, né? Por mais que elas criem o espaço geográfico, todavia a mudança que os indígenas causam no espaço é bem menor que nós, por exemplo, nós causamos. Depois nós começamos a ver a ideia de paisagem geográfica, né? Então, nós vimos que a paisagem, para a geografia, é tudo aquilo que a nossa vista alcança. Então, se eu estou olhando para uma casa, a minha paisagem é aquela casa. Se eu estou olhando no horizonte, a minha paisagem é o horizonte. Se eu estou olhando para uma árvore, a minha paisagem é aquela árvore e assim por diante. Nós vimos que essa paisagem ela pode ser transformada, né? Ela é transformada por forças. No caso, ela tem elementos. Primeiramente, ela tem elementos culturais, que são aqueles elementos feitos por pessoas. Então, por exemplo, eu olho para um determinado local e eu vejo estrada, eu vejo uma casa, eu vejo uma calçada, né? Eu vejo, sei lá, telhas. Então, são elementos culturais. E os elementos naturais são árvores, né? Arbustos, flores e assim por diante, animais. E esses são os elementos naturais da paisagem. E essa paisagem ela é transformada por forças naturais. Essas forças naturais são erupções, terremotos, ventos, né? Chuvas. Tudo isso transforma a paisagem e são forças naturais. E também existem as forças sociais, que são as ações humanas. Então, a pessoa chegou num local, desmatou um local para fazer um roçado, para construir uma casa. Essa paisagem ela foi mudada. E essa mudança ela acontece por forças sociais, que no caso é por pessoas. Pronto, nós vimos que existem algumas paisagens protegidas, em locais que as pessoas não podem destruir. Então, por exemplo, existe uma reserva, as pessoas não podem destruir aquela reserva, não podem desmatar. Então, esse é um exemplo de paisagem protegida. Também existe o caso de cidades onde existe o patrimônio tombado, onde as pessoas não podem fazer mudanças nas casas, nos edifícios históricos. Também é um exemplo de paisagem protegida, né? E existem as paisagens degradadas, né? Aí na página 19 a gente vê, por exemplo, a imagem de um lixão. E é um local degradado, né? Que é, por mais que seja uma paisagem pela geografia, né? Já que a paisagem é tudo aquilo que a gente vê, mas não é uma paisagem boa de se ver, né? Não é uma paisagem bonita. Nós vimos um pouco sobre os povos tradicionais, nas comunidades tradicionais,
né, sobre os indígenas. E é isso. Próximo assunto vai ser sobre a ideia de lugar. E esse vai ser o assunto da nossa aula, né? A gente vai ver que o lugar na geografia é aquele lugar em que a gente habita, é aquele lugar que tem significado. O meu lugar é onde eu vivo, é onde eu tenho um carinho, tem significado, tem vivência, tem sentimentos por trás. Então, o meu lugar, eu posso dizer assim, o meu lugar é minha casa, né? O meu lugar é a Caiçara, é a Malhada, é o Tamundé. Esse é o meu lugar. É aquele lugar onde eu tenho afeto. Então, o lugar ele não se restringe apenas não se restringe apenas a medição, e sim ao que é o que eu tenho sentimento. E o lugar, ele é a menor dimensão do espaço geográfico. Por quê? Nós sabemos que o nosso planeta ele é dividido em continentes, por exemplo, né? Oceania, África, Ásia, Europa e América. E a América, por exemplo, que é o nosso continente, ela é dividida em América do Sul, Norte, Central. Nós vivemos na América do Sul. A América do Sul é dividida em países, nós vivemos no Brasil. O Brasil é dividido em regiões. A região, no caso nosso, é o Nordeste, que é dividida em 9 estados. E um desses estados ou unidade federativa é o Ceará. Ceará é dividido em município, que no caso nosso município é o Mucambo. Mas o lugar está dentro do Mucambo ainda. Então, por isso o lugar é a menor dimensão. Vocês vão ler essas páginas sobre esse assunto e eu vou colocar uma atividade lá no grupo, viu? Para vocês fazerem. Então, por hoje é isso. Leiam as páginas que eu vou indicar no grupo e respondam a atividade.